Bem-vindos ao programa número 1 do Dr. Herivelto Volpi Responde. A ideia desse novo canal de comunicação entre o cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em doenças da tireoide e paratireoide, e pacientes familiares, é levar mais informações sobre causas, sintomas, diagnósticos dessas disfunções. As perguntas serão selecionadas a partir das redes sociais e também as que chegam ao consultório. Nesse programa, vamos abordar a ablação por radiofrequência, um procedimento minimamente invasivo que chegou ao país há pouco mais de 3 anos. Olá, doutor Herivelto, como é que vai? Tudo bem? Olá, Teca, como vai? É um prazer grande estar aqui com você. Bom, vamos lá, doutor. Essas perguntas foram selecionadas de acordo com o nosso grupo Sua Tireoide Fala, vamos ouvi-la, e as suas redes sociais. A primeira pergunta é: o que é a ablação por radiofrequência? Bem, a ablação por radiofrequência é um procedimento, como você disse bem, novo no país. É um procedimento minimamente invasivo que, em muitos casos, consegue substituir com segurança a cirurgia. O princípio da ablação é o tratamento por calor do nódulo. Nós inserimos uma agulha dentro do nódulo e essa agulha, através de radiofrequência, gera uma onda de calor controlada e, através do ultrassom, guiando a posição dessa agulha dentro do nódulo, fazemos o tratamento completo do nódulo através de calor. É um procedimento minimamente invasivo porque não há necessidade de internação, não há necessidade de anestesia geral e não há necessidade de cortes para você acessar a tireoide. O tratamento todo é realizado através de uma punção ou algumas punções guiadas por ultrassonografia. Bom, a pergunta seguinte dos nossos seguidores e curtidores é como é o procedimento que você acabou aí de responder, né? E, doutor, todos os nódulos de tireoide podem ser tratados por esse procedimento? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta que os pacientes fazem com muita frequência. Veja, a ablação por radiofrequência, como qualquer outro tipo de tratamento, ela tem as indicações ideais, as indicações não tão boas e as contraindicações. Isso quer dizer o quê? Que existem nódulos que são perfeitos para tratamento com ablação por radiofrequência, especialmente os nódulos benignos, comprovadamente benignos, sólidos ou mistos, ou seja, aqueles nódulos que têm uma parte sólida e uma parte líquida. Esses são os nódulos ideais para o tratamento por ablação por radiofrequência. Os cistos de tireoide, que são aqueles nódulos de conteúdo absolutamente líquido, eles podem também ser tratados por ablação por radiofrequência. No entanto, existem outros procedimentos que também são minimamente invasivos, como, por exemplo, a alcoolização, que substituem a ablação por radiofrequência nessas situações com resultados muito semelhantes. Tá? Então, nessas situações, eventualmente, a alcoolização seja um procedimento mais indicado do que a ablação por radiofrequência. Nódulos malignos de tireoide, se você me fizesse essa pergunta há 6 meses atrás, eu iria dizer para você que é uma contraindicação. No entanto, para nódulos malignos de tireoide, carcinomas com menos de 1 centímetro, que nós chamamos de microcarcinomas, em determinadas localizações da tireoide, hoje já existe evidência científica que para determinados casos de tumores malignos de tireoide, já se pode fazer a ablação por radiofrequência desde que esses nódulos tenham no máximo 1 centímetro de diâmetro e estejam numa localização dentro da tireoide favorável. Então, só para tumores malignos muito pequenos e em determinadas localizações dentro da tireoide. Esses nódulos hoje também já podem ser tratados por ablação por radiofrequência. Então, nós temos os nódulos sólidos, comprovadamente benignos,
os nódulos mistos, comprovadamente benignos, e os carcinomas com menos de 1 centímetro em determinadas localizações dentro da tireoide. Essas são as indicações formais para a realização deste procedimento. No entanto, existem algumas situações que nós chamamos de zona cinzenta, que a indicação por radiofrequência ela ainda é bastante debatida. Por exemplo, nos nódulos indeterminados para malignidade pela punção aspirativa, não é indicado hoje fazer ablação por radiofrequência, a não ser que o paciente realize outros exames diagnósticos que podem confirmar a malignidade ou benignidade do nódulo. Dentre esses exames, nós temos a punção por agulha grossa, né? A punção por agulha fina é um procedimento feito com muita frequência no país, é um procedimento extremamente confiável, mas naqueles casos em que a punção por agulha fina, a PAF, que os pacientes já conhecem bem, mostra que o nódulo é indeterminado para malignidade, ou seja, as situações de Bethesda 3 e Bethesda 4, que é onde o médico, olhando a célula no microscópio, não consegue dizer se aquela célula é maligna ou benigna, nessas situações, a gente pode lançar mão de outros recursos. Por exemplo, como eu disse, a biópsia por agulha grossa, a punção aspirativa por agulha grossa, que é feita com menos frequência no país e necessita um pouco mais de expertise do médico que realiza o procedimento. E, mais recentemente ainda, os testes moleculares. Né? A punção por agulha grossa, ela difere da punção por agulha fina, porque na punção por agulha grossa, a gente estuda um fragmento do tecido, diferente da punção por agulha fina, onde a gente estuda apenas a célula. E o teste molecular, a gente não avalia a célula, a gente avalia a mutação genética dentro daquela célula. Então, nessas situações, quando o paciente tem um nódulo indeterminado para malignidade, Bethesda 3 ou Bethesda 4, e o paciente realiza ou a punção por agulha grossa ou o teste molecular, e estes exames, eles mostram que o nódulo é benigno, aí nós podemos realizar a punção aspirativa, a ablação por radiofrequência com segurança. Então, doutor, você disse que o maligno, ele tem que ter, fora algumas características, ele tem que ter no máximo 1 centímetro. E os benignos, tem mínimo e máximo? Como é que é? Boa. Essa também é uma pergunta bastante interessante. Na realidade, não tem tamanho mínimo, mas os estudos científicos mostram que os resultados da ablação por radiofrequência, eles são melhores a partir de 2 centímetros de diâmetro. Isso quer dizer o quê? Que nódulos benignos muito pequenos não tem muita vantagem em você realizar o procedimento. Mas a partir de 2 centímetros de diâmetro, de acordo com a localização do nódulo e o desejo do paciente, já é possível realizar a ablação com radiofrequência com segurança. Agora, não existe tamanho máximo para o nódulo e também não existe quantidade mínima ou máxima de nódulos para você realizar a ablação por radiofrequência. O que acontece é que, muitas vezes, o paciente pode necessitar mais de uma ablação. Quando tem nódulos muito grandes, né? Ou seja, os nódulos são com 7, 8 centímetros de diâmetro, nessas situações, a gente não consegue fazer a ablação de todo o nódulo numa única sessão. Ou quando o paciente tem muitos nódulos maiores do que 3 centímetros. Nessas situações também, a gente não consegue tratar todos os nódulos por ablação em uma única sessão. E o motivo disso é muito simples. A quantidade de energia que a gente pode utilizar durante o procedimento, ela tem um limite. A gente não pode ficar indefinidamente tratando os nódulos, porque isso pode se tornar perigoso para o paciente. Por essa razão, nódulos muito grandes, nós temos que fazer sessões escalonadas, né? E também tem aquela situação, Teca, do nódulo mergulhante, né? Que também é uma técnica que nós chamamos de técnica do iceberg. Quando o nódulo ele é mergulhante, ou seja, uma parte do nódulo está aqui atrás da clavícula, já entrando para o tórax do paciente, nós realizamos a ablação da porção cervical, ou seja, aquela parte do nódulo que está dentro do pescoço,
e quando aquela parte regride, encolhe, aí ela puxa a parte que está dentro do tórax para o pescoço, e aí a gente vai tratando e puxando o nódulo. É muito interessante, muito bacana mesmo esse procedimento. Doutor, e quanto tempo dura o procedimento? Ele pode ser feito ambulatorial, ou ele tem que ser feito dentro de um hospital? E qual o tempo, desse procedimento e o tempo também de recuperação do paciente para que ele possa voltar às suas atividades normais? O procedimento ele dura, em média, 45 minutos. 40 minutos, 50, 55 minutos, mas em média 45 minutos. Como eu disse, ele é feito sob anestesia local, eventualmente uma sedação. Em muitos casos, eles podem ser feitos no consultório. Na Coreia, que foi o país que desenvolveu essa técnica, é muito comum que os pacientes realizem as ablações nos consultórios médicos. A maior parte dos nossos pacientes nós não fazemos em hospital, nós fazemos no que chamamos de clínicas, hospitais-dia, que é um mini hospital onde o paciente vai, realiza o procedimento e volta para sua casa. Como eu disse, o procedimento ele é feito sob anestesia local e sedação, então nós fazemos o procedimento pela manhã, ao redor das 9 horas da manhã, entre 11 horas e meio-dia o paciente retorna para sua casa. No dia da ablação, a gente pede que o paciente faça um repouso relativo. O que é um repouso relativo? Não precisa ficar deitado, né? Não precisa ficar deitado o tempo inteiro, mas também não dá para fazer academia, dirigir. Então, o dia da ablação, ela é o que nós chamamos de repouso relativo. Ele fica na casa dele, tranquilo, sem precisar ficar deitado. No dia seguinte, vida normal e atividades físicas, como academia, correr, bicicleta, entre 48 e 72 horas, o paciente já está voltando às suas atividades normais. Evidentemente que isso pode variar um pouquinho de acordo com o biotipo do paciente, o tipo de exercício que ele quer fazer, se ele tem outras doenças associadas, né? Então, eventualmente, pacientes que têm diabetes, pressão alta, essas coisas podem requerer um tempo de repouso um pouquinho maior. Mas eu sempre falo de uma paciente de 35 anos, professora de educação física, que ela fez a ablação na segunda-feira, na quinta-feira ela já estava dando aula de educação física, natação, essas coisas. Então, realmente, o procedimento ele é minimamente invasivo, é a maior definição de procedimento minimamente invasivo. Vamos supor que um paciente, como você disse, tenha mais de um nódulo ou precisa fazer novamente a ablação, porque esse nódulo é grande. Depois de quanto tempo ele pode se submeter a um segundo procedimento para dar continuidade ao tratamento? Essa pergunta também é muito importante. Quando nós tratamos um nódulo, por exemplo, um nódulo muito grande, e nós já temos vários casos assim, nós esperamos ao menos 1 ano para fazer uma segunda sessão. Por quê? Porque 1 ano é o período mínimo em que a ablação age no nódulo, né? A ablação, ela diferentemente da cirurgia, em que você dorme, o médico faz um cortinho no pescoço, tira o nódulo, né? E aí o paciente acorda sem o nódulo. Na ablação não funciona assim. O nódulo ele vai diminuindo com o tempo. Nos primeiros 6 meses, ele diminui mais rapidamente. Nos 6 meses subsequentes, ou seja, até 1 ano depois da cirurgia, ele vai diminuindo mais lentamente. Então, para que a gente faça uma segunda sessão num mesmo nódulo, a gente espera no mínimo 1 ano, porque aí a gente vai ter a regressão, a gente vai saber a regressão total do nódulo nesse período e vai ter segurança para poder tratar novamente o paciente. Quando o paciente tem vários nódulos e a gente trata 1, 2, 3 nódulos da primeira vez e ainda restam outros nódulos, o paciente tem 5, 6, 7 nódulos, aí nós tratamos os primeiros nódulos e esperamos em média 6 meses para fazer uma segunda sessão. Mas quando tratamos o primeiro nódulo, no mínimo 1 ano, para fazer uma segunda sessão no mesmo nódulo. Bom, você falou de algumas vantagens aí para esse procedimento, né? Não tem internação, a pessoa entra de manhã e sai no final do dia, a recuperação é rápida, não há o corte, né?
corte da tireoide, e também preserva a tireoide, certo? Quais são as outras vantagens, né? Uma dessas mais importantes, eu acho que é a preservação da tireoide. Você pode explicar por que é importante a preservação da tireoide? Então, deixa eu só fazer uma pequena correção no que você falou. O paciente não entra de manhã e sai à tarde. O paciente entra de manhã e sai no final da manhã, início da tarde. Ah, é mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Ele fica aí uma média de 4 horas na clínica, no hospital. Ele interna, chega no hospital às 8. Normalmente os nossos pacientes fazem a ablação às 9 da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, né? E aí, quando é meio-dia, 1 hora da tarde no máximo, estão todos retornando para casa. Então, é menos do que um dia, é meio-dia, né? Uma manhã. Bem rápido. É bem rápido. Essa é a primeira coisa. A segunda grande vantagem é que realmente o paciente não necessita de fazer uso de medicação da tireoide, os hormônios tireoidianos, né? Porque diferente da cirurgia, em que não é possível você retirar apenas o nódulo, na ablação por radiofrequência, como o procedimento é guiado por ultrassom, ou seja, o médico não fica olhando o pescoço do paciente, o médico fica olhando a tela do ultrassom, exatamente como quando o paciente faz a punção aspirativa. Com a diferença que o médico, na punção aspirativa, ele guia a agulha pelo ultrassom, dá aquela picadinha, retira o material e acabou. Na ablação, como eu disse, a gente fica ali ao redor de 40, 45 minutos tratando o nódulo, porque a gente tem que tratar cada segmento do nódulo guiado por ultrassom. Mas a grande vantagem é essa, a gente não mexe na função tireoidiana. Ou seja, aqueles pacientes que têm a função tireoidiana normal, eles não têm necessidade de fazer uso de medicação após o procedimento, o que é bastante diferente da cirurgia, onde a maioria dos pacientes necessita tomar hormônio após a cirurgia. E tem uma grande vantagem também. Quando nós realizamos as ablações para nódulos tóxicos, ou seja, aqueles nódulos que funcionam muito, produzem muito hormônio tireoidiano, o paciente tem hipertireoidismo por causa do nódulo, o tratamento com a ablação, ele rapidamente faz com que a função tireoidiana volte ao normal. Então, realmente, a manutenção da função tireoidiana é a grande vantagem, porque a gente só trata células doentes. A gente não trata células normais da tireoide. Isso faz com que a preservação da função tireoidiana seja a grande vantagem da ablação sobre outros procedimentos terapêuticos, como a cirurgia e como a iodoterapia nos casos de pacientes com doenças tóxicas da tireoide. Mesmo no caso da ablação desses elegíveis nódulos malignos, preserva também a tireoide, não precisa de medicação? Ou eu vou precisar de ter outro tipo de tratamento complementar, como no caso da cirurgia que eu teria? Então, não, né? Quando a gente opera nódulos pequenos da tireoide, hoje em dia, a imensa maioria dos nódulos pequenos de tireoide também não necessita de tratamento com iodo após a cirurgia, né? Mas quando você faz a cirurgia para câncer de tireoide, normalmente, quase sempre, o paciente vai necessitar de algum grau de complementação hormonal. Quando a gente realiza a ablação, é diferente. A gente trata o nódulo, mais uma vez, para reforçar bastante. Para câncer de tireoide, nódulos com menos de 1 centímetro e em determinadas localizações. Não é todo nódulo com menos de 1 centímetro que pode ser tratado por ablação por radiofrequência. Isso é muito importante que fique bem claro. Mas, de qualquer forma, quando a gente trata um câncer de tireoide com menos de 1 centímetro, também a função está preservada. Doutor, é uma técnica, um procedimento, né, que nós chamamos muito recente no Brasil. Sim. Já existe na rede pública, né, esse tipo de procedimento é oferecido também na rede pública ou só particular? Então, na realidade, infelizmente, o procedimento ele não está disponível nem na rede pública e nem na maioria das operadoras de saúde. Essa é uma das nossas grandes brigas aí atualmente,
para que a gente consiga levar esse procedimento para o maior número possível de pacientes, né, através da disseminação da técnica na rede pública, no SUS, e também que o procedimento seja aceito pelas operadoras de saúde. É um processo longo, é um processo demorado, né? Nós estamos caminhando, mas eu acredito que ainda vai demorar algum tempo para que isso ocorra de uma maneira mais abrangente. O que nós temos hoje é que alguns convênios, né, algumas operadoras de saúde, em algumas situações, têm concedido aos pacientes a oportunidade de realizar esse procedimento, evitando cirurgias e evitando o uso de medicação após a cirurgia para sempre. Bom, essas são as perguntas que mais, né, chegaram sobre o tema. Você gostaria de complementar alguma coisa, doutor, sobre esse tema ainda? Eu apenas gostaria de dizer, só reforçando o que você já disse, é um procedimento novo no país, né? É uma técnica extremamente eficaz quando bem indicada, né? É uma técnica em que o médico precisa conhecer as indicações e contraindicações, né? O médico precisa estar treinado adequadamente para que possa realizar o procedimento com segurança, como qualquer outro procedimento na área médica. Existe o que nós chamamos de uma curva de aprendizado, né? O médico precisa ter uma experiência mínima para poder realizar o procedimento para que ele seja seguro e efetivo. Porque, como qualquer outro tipo de procedimento na área médica, existem algumas complicações possíveis. É um procedimento minimamente invasivo, então a possibilidade de complicações ela é menor, mas ela é existente. É muito importante que você converse com o médico, que o paciente converse com o médico para ver exatamente se ele é elegível para esse procedimento, né? E quais são as condições para que esse procedimento seja realizado em cada paciente. Bom, esse é o final, né, do nosso primeiro programa. Gostaria de pedir para vocês que se inscreva nesse canal, né, no canal do YouTube do Dr. Erivelto Volpi, e também clique no sininho para que vocês recebam notificações toda vez que nós publicarmos um novo vídeo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, doutor. Vamos ter muito vídeo, né, Teca? Muitos vídeos. E até um próximo vídeo.